Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Hoje nós estamos trabalhando aqui, principalmente, histórias de lobisomem. Ah, que delícia, adoro. Não sei quanto a vocês, mas eu adoro uma historinha de lobisomem. História de lobisomem é aquela que acolhe você. A gente senta em volta, sei lá, de uma mesa com chá, com o que for, em volta de uma, sei lá, de uma pescaria, o que seja. A gente está conversando sobre lobisomens. É incrível. As pessoas falam, nossa, mas eu cansei de lobisomem. Você não tem outras? Tenho toda sexta-feira. Se você acompanhar no canal, toda sexta-feira tem uma história sobre maledites. Trabalhos, amarrações, feitiçarias, perturbações, enfim. Acompanha, você vai gostar. Mas a maioria fala sobre lobisomens. E a gente gosta, concorda? Hoje eu venho trazer alguns causos que eu recebi por e-mail. Peraí, que tem uma paradinha aqui. Eu vou ler direto para vocês, tá? Se tiver alguma coisa, eu corto depois. Vamos sentar então confortavelmente? Vamos acompanhar essas fofocas de causos? Então vamos lá. São causos que aconteceu esse ano, tá? Eu esqueci de falar. Pois é, são causos novos. Quer ver? Essa aqui é assim, ó. A Estrada do Lobisomem. Nunca fui de acreditar em histórias de assombração, contadora. Sempre achei que essas coisas eram invenções de gente entediada ou supersticiosa. Mas tudo mudou na noite de 12 de abril de 2025. Uma noite que eu ainda ecoa na minha mente como se tivesse acontecido ontem. Enfim, era uma noite chuvosa quando peguei a estrada de volta para minha casa, depois de visitar a minha avó aqui no interior de Minas mesmo. O caminho era cercado de mata fechada e a estrada estreita, sinuosa, isolada. Bom, eu conheço essa estrada desde sempre. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Meu carro é simples, tá? Sem som, sem conforto. Poxa, eu pego a estrada de chão. É normal isso. Só eu, a chuva, o som dos pneus cortando poças d'água. Já era quase meia-noite quando vi pela primeira vez aquela figura. Estava à beira da estrada, parada como quem espera carona. Alta, magra, encurvada. Usava um sobretudo velho que mal escondia as pernas cobertas de lama. Não vi rosto. Estava coberto com capuz. Passei acelerado direto, tá doido? Mas uns 2 quilômetros depois, o carro começou a falhar. Primeiro o farol piscou, depois o motor engasgou. E então o carro parou, no meio do nada. Tentei ligar de novo, nada. Sem sinal de celular, comecei a sentir o coração acelerando. Não só pelo medo de estar sozinha naquela estrada, apesar que eu conhecia muito bem, porém era quase meia-noite, mas porque eu tive a sensação de estar sendo observado. Eu olhei pelo retrovisor, não vi nada, até que eu ouvi um estalo, como galho se quebrando, sabe? E foi bem atrás de mim. Foi lento, foi pesado, foi rítmico, o som de algo que não era humano, não era deste mundo. Eu desci do carro devagar. A chuva tinha diminuído. O silêncio era tão tenso que eu conseguia ouvir a minha própria respiração acelerada. Então, eu o vi. No meio da estrada, ele estava lá. Não mais com o sobretudo, agora completamente exposto à luz fraca da lua, coberta com pelos escuros, olhos brilhantes amarelos, como faróis na escuridão. Dentes com facas e garras afiadas, negras, com cheiro de terra molhada e sangue velho. Era um lobisomem. Eu não corri.
Eu não conseguia. Meu corpo paralisou, congelou. Era como se os meus pés tivessem se enraizado no asfalto. O monstro veio se aproximando, um passo de cada vez, como quem saboreia o terror da presa antes do ataque. Mas então, ele parou, menos de 2 metros de mim, e a criatura levantou o focinho e começou a cheirar. Ele me cheirou, e naquele momento seus olhos mudaram de cor. Ficaram tristes, como se me reconhecesse, como se por um instante, dentro daquela besta, houvesse alguém humano. Foi aí que eu ouvi uma voz rouca, quase imperceptível. Corre, antes que eu perca o controle. Cê tá doido? Eu obedeci. Voltei correndo pro carro, bati a porta. Não sei como o motor pegou. Quando olhei pelo retrovisor, ele ainda estava lá, de pé, me observando, e sumiu entre os arbustos. Cheguei em casa em estado de choque. Passei semanas sem dormir direito, até que numa manhã minha mãe me contou algo que me gelou por completo. Você sabia que o irmão do seu pai sumiu naquela região? Ele sofria de uma doença rara, dizia que, em noite de lua cheia em específico, ele precisava se isolar. Tinha medo de machucar alguém, sabe? Minha mãe pegou uma foto antiga e me mostrou. Um homem alto, olhos amarelos, tristes. Reconheci na hora. A partir daquele dia, eu nunca mais duvidei de histórias, porque agora eu era parte de uma. Conta a minha história, viu, contadora? As pessoas têm que saber. Essas coisas existem. E jamais eu sairia do carro de novo, mesmo que o lobisomem fosse meu próprio tio. Obrigado pela história, viu? Não deixou nome, só sei o nome do usuário aqui, mas eu não sei se é o seu. Ó, muito obrigado. Minas tem bastante dessas histórias, né? Eu morei lá por 13 anos e realmente tem bastante dessas histórias. Pela região que está contando aqui, principalmente pelo seu sotaque. Eu imagino de onde você é, do Triângulo. Bom, um beijo, fica com Deus e vamos para o próximo relato. Deixa eu pegar aqui. E então vamos de relato. Abrindo o e-mail. Relato começa assim: eu vi na quaresma. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos, sou motorista de aplicativo em tempo integral. Moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. O que eu vou contar aqui aconteceu no dia 17 de março desse ano, 2025, numa segunda-feira à noite, em plena quaresma. Não estou buscando famas, não estou buscando curtidas nem polêmicas. Só precisava tirar isso de dentro de mim. Encontrei o canal e resolvi compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Porque desde aquela noite eu nunca mais fui o mesmo. Tudo começou por volta das 23 horas. Eu estava finalizando meu último percurso do dia, uma corrida simples, da zona sul até o centro da cidade. A passageira era uma senhora de 60 anos, bem calada, que só me pediu uma coisa ao entrar no carro. Senhor, se ouvir alguma coisa no caminho, por favor não pare, não olhe e não pergunte. Achei estranho, como mas como era daquelas noites escuras, sem lua, com silêncio pesado, obedeci. Deixei a senhora no destino dela, perto da antiga capela de São Miguel, e comecei a voltar para casa pela estrada velha de Barreiro. Quem é daqui sabe. Ninguém usa essa estrada depois das 10 da noite, principalmente na quaresma. Mas eu fui. Não acreditava nessas coisas. Bom,
Eu não acreditava, né? 5 minutos depois de entrar na estrada, o farol do carro piscou 3 vezes, igualzinho como aconteceu com meu avô, numa história que ele contava desde que era menino. Sempre falava: se o farol piscar na quaresma, corre, não pergunte, não desce. E foi aí que eu ouvi um uivo, mas não era de cachorro. Era algo mais grosso, dolorido, como um grito de que alguém estava sendo rasgado por dentro. Vocês conseguem entender? Parei o carro no acostamento e eu sei que eu deveria ter continuado. Mas alguma coisa me fez parar. Talvez o medo, talvez a estupidez, talvez a sensação de que algo me chamava ali. Saí do carro com o celular na mão e a lanterna ligada. E o cheiro era estranho. Uma mistura de mato, sangue e ferro. Ferro velho, sabe? Então, eu vi, entre as árvores, um homem ajoelhado no chão, se contorcendo. Ele estava sem roupas, suando e gemendo. A pele dele parecia queimar. Os ossos se mexiam como se tentasse sair do corpo. O som era horrível. Estalos, gritos, a pele se rasgando. Foi a cena mais brutal que eu já vi na vida. Na minha frente, aquele homem virou um monstro. Um lobisomem. 2 metros de altura, mais ou menos, corpo coberto por pelos negros, olhos vermelhos, boca escorrendo saliva. E garras, meu Deus, aquelas garras. Mas ele não me atacou, ficou ali me encarando, respirando pesado, como se lutasse contra si mesmo. E então ele falou com uma voz ao mesmo tempo humana e animal. A estrada não é segura, Daniel, nem para você, nem para mim. Quase desmaiei ao ouvir meu nome. Eu não falei meu nome para ele. Não tinha como ele saber. Corri de volta pro carro, liguei e sem olhar para trás, eu fui embora feito louco. Cheguei em casa tremendo, tranquei as portas, as janelas, chorei, rezei e fiquei sem sair por dias. Contei para minha avó, ela chorou. Disse que esse tipo de coisa só aparece porque estão com o espírito aberto na quaresma. Que talvez eu tenha visto aquilo porque, de alguma forma, eu precisava saber que o mal existe e que ele anda entre a gente. Desde aquele dia, nunca mais passei por aquela estrada e toda vez que eu ouço um uivo distante, mesmo que seja um cachorro, meu corpo congela. Você pode não acreditar em nada disso. E sinceramente eu preferia não acreditar também, mas eu vi. E nunca ninguém vai me convencer do contrário. Daniel, é uma experiência única, né? Só quem passa por isso sabe. A gente entende que a sua intenção foi a melhor, saída do carro, mas eu não faria isso. Real, eu não faria. Não se sai do carro, né? Por mesmo que não seja um lobisomem, poderia ser um assaltante, poderia ser alguém tentando fazer mal pra você. Mas ó, um beijo e parabéns pela coragem. Vamos no próximo aqui. Deixa só eu procurar e abrir o e-mail. Só um minutinho. Vamos lá. Abrindo mais um e-mail. Veio com o assunto. Relato: A Maldição de Pedra Branca. Olá, contadora. Meu nome é Marcos, tenho 41 anos, nasci e cresci numa região rural chamada Pedra Branca, no interior do Espírito Santo. Um lugar bonito, de gente humilde, mas cheio de histórias antigas. Daqueles que os velhos contam com os olhos arregalados, olhando para a fogueira. Então, nunca dei muita bola para essas coisas, cresci ouvindo falar de visagens, lobisomens, mulas sem cabeça. Tudo isso para mim era exagero de quem tomou muita cachaça ou teve muito pesadelo. Mas o que eu vivi em março desse ano, 2025, me fez entender que algumas histórias não são só histórias.
Era tempo de quaresma e aqui no interior isso é levado muito a sério. Quem sabe, sabe, né? Tem gente que evita sair depois das 6 da tarde, que reza o terço em voz alta, que fecha janelas e deixa sal grosso na porta. É, ouvintes, a minha mãe fazia isso. E eu sempre ria, achava bobagem. No dia 12 de março, eu voltei mais tarde da roça, porque eu tinha ido buscar uma vaca que se perdeu no mato. O céu estava escuro e a lua, cheia como eu nunca vi, clareava tudo como se fosse dia. Estava só eu e meu cavalo na trilha de volta para casa, quando eu percebi que o bicho começou a ficar agitado. Bufava, empacava, tremia. Foi quando ouvi um rosnado baixo, vindo da mata. Eu parei, tentei ver alguma coisa entre as árvores, mas só via sombras, até que o cavalo disparou sozinho, me jogando no chão. Caí de costas, perdi o fôlego. Quando levantei, o silêncio era absoluto. E então ele saiu do mato. Alto, muito alto, pelo grosso, escuro, garras enormes. O focinho comprido e olhos brilhantes, amarelo como se fosse ouro velho. Era um lobisomem exatamente como meu avô descrevia. Mas agora, ao vivo, é muito pior. Porque não parecia um bicho, parecia um homem deformado pela dor. Ele andava torto, como se carregasse um fardo pesado nas costas, mas vinha em minha direção, e rápido. Eu corri, nem sei como eu consegui. Entrei pela trilha, tropeçando nas raízes sem olhar para trás. O bicho urrava, e o som era tão alto que fazia meu peito vibrar. Cheguei na fazenda, no seu Domingos, e bati na porta feito um louco. Ele abriu com a espingarda na mão, e quando ouviu o que era, não duvidou nem um segundo. Deve ter saído da Gruta Velha. A Quaresma acorda, o que deveria ter continuado dormindo. Ficamos ali dentro, trancados. Seu Domingos acendeu vela, benzeu o portão com arruda e sal e mandou eu não sair até amanhecer. Ouvi passos do lado de fora por horas, passos pesados, arranhões, um uivo que vinha do coração da mata e ecoava até a alma. Quando o sol saiu, tudo ficou em silêncio. No outro dia, fui com ele até a trilha, pegadas enormes com marcas de garras fundas na terra, e o cheiro, forte como um animal molhado e carne apodrecida. Voltei para casa, contei para minha mãe e ela só disse: Agora você sabe por que a gente fecha as janelas na quaresma. Desde aquele dia, não rio mais as histórias. E quando chega março, ou chega, as pessoas falam alguma coisa em relação à quaresma, eu já fico assustado. Porque tem coisas que vivem no mato e só espera a lua cheia para se mostrar. Não tenham dúvida disso. Obrigado pela oportunidade, contadora. E fica aí a minha dica. Não duvidem. Obrigado você por ter mandado a mensagem pra gente, viu? Gostei. Que bom que você tá bem. Vamos de próximo relato. Antes de eu começar a ler esse relato, eu quero deixar aqui um beijo muito grande para Roseli. Eu segurei esse relato o máximo que eu pude. E esse aqui vai ser em homenagem a todos vocês, principalmente para Roseli. Vou explicar o motivo. Melhor ainda, eu vou contar um relato. O relato veio como o que aconteceu nas margens do rio Paraguai. Olá, contadora. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos. Sou guia de pesca turística aqui em Cáceres, no Mato Grosso.
Conheço cada curva do rio Paraguai, cada trilha do mato e cada história que os antigos contam. Sempre fui bem cético, sabe? Sempre achei que essas lendas de lobisomem, curupira e assombração eram só lendas. Mas isso mudou. Nesse ano mesmo, em abril, era quaresma, e pro povo aqui leva super a sério isso, né? O pescador velho evita o rio depois das 6. Muitos nem colocam o pé na água depois do pôr do sol. Dizem que nessa época o coisa ruim caminha solto. Eu ria disso até aquela noite. Estávamos acampando às margens do rio e eu e dois turistas do Paraná. Eles queriam uma experiência selvagem, acampamento rústico, pescaria noturna, sem celular, sem luz elétrica. Montamos a barraca perto de uma clareira, a uns 40 minutos de barco do centro da cidade. Só mato, água e silêncio. Por volta das 22 horas, os peixes pararam de subir. Tudo ficou estranho, sabe? Nenhum som de pássaro, sapo ou inseto. O rio, normalmente cheio de vida, ficou mudo. Então começamos a ouvir o primeiro uivo. Longo, arrastado, grave. Não era só uma onça, nem o lobo-guará. Era algo diferente e parecia estar bem perto. Os turistas riam, dizendo que era efeito da cerveja. Eu tentei fingir calma, mas algo dentro de mim apertou. Um medo que não vinha à minha cabeça, mas do instinto. Fui verificar a margem com a minha lanterna. A luz bateu nas árvores, nas pedras, na areia e algo que eu nunca desejei ter visto. Duas pegadas grandes, profundas, de 3 dedos e garras. Na areia úmida, como se alguém ou alguma coisa tivesse acabado de passar por ali. Eu voltei para o acampamento em silêncio, mas ouvi os uivos, agora mais próximos, e junto com eles o som de algo correndo pela mata, com passos pesados que quebravam galhos e sacudiam as folhas. Quando vimos os olhos, brilhando no escuro, alto demais para ser qualquer animal comum. E logo depois ele saiu do mato. Era enorme, mais de 2 metros, corpo coberto de pelos escuros, cheios de lama e folha seca. As patas da frente, ou seriam braços, eram musculosos como garras com curvas. E o rosto era ainda pior. Era quase humano, mas a boca era alongada, cheia de dentes, e os olhos, olhos de gente, mas com um brilho que não era desse mundo. Os dois turistas congelaram, e eu também. O lobisomem andava devagar, farejando o ar. E então ele parou, olhou direto para mim e sorriu. Um sorriso torto, como quem me conhece. Eu não sei por quê, mas eu disse em voz baixa: em nome de Deus, volta pro que era. Na mesma hora, ele rosnou alto e se contorceu como se estivesse em dor, e correu de volta pro mato numa velocidade impossível. O som dele sumindo na floresta, adentro, parecia um furacão quebrando tudo a caminho. A gente nem dormiu, nós ficamos acordados até amanhecer, com a faca na mão e a lanterna apontada para o escuro. No dia seguinte voltamos para a cidade. Contei o que aconteceu para o velho Zeca, um pescador de 80 anos, que cresceu por ali. Ele só fez o sinal da cruz e respondeu: na quaresma, o que foi amaldiçoado caminha de novo. E perto do rio,
tudo fica mais fácil para eles. Desde então eu não faço mais acampamento noturno em época de quaresma, nem por dinheiro nenhum, misericórdia, porque eu sei o que eu vi. E aquele sorriso, haha, aquele sorriso ainda me persegue em sonhos, acreditem. Pois é, Roseli, só cidade aí, ó, Cáceres, perdão. Eu recebo, graças a Deus, por e-mail, bastante contos, então eu tenho sempre que estar organizando os meus e-mails. Nesse apanhado de hoje eu não consegui fazer nem metade. Eu só quero aproveitar e contar uma história. Aconteceu comigo e é a contadora de histórias contando a história dela. Quando eu era mais nova, nós morávamos numa cidade no interior aqui muito famosa, que já falei várias vezes aqui sobre ela. E próximo à minha casa, não tão próximo, né, mas hoje diria que sim, mas na época eu achava que era longe. Existia um acampamento cigano. Era uma rotatória grande e eles de passagem pela cidade ficavam ali. Eles ficavam olhando todos os carros que passavam. Era uma coisa assim impressionante, fora do normal. Eu achava lindo as roupas deles, roupas coloridas. Eu me lembro muito bem que uma moça, morena bronzeada, né, tava com um vestido amarelo, com uns babadinhos rosa, coisa mais linda, era lindo. Ela andava, fazia barulho de metal. Podia ser o brinco cheio de penduricalho, podia ser a pulseira cheia de pulseira daquelas durinhas, sabe? Não sei explicar. E eu amava aquilo. Todas as vezes que passava pela rotatória, quase que eu falo o nome, eu via aquele povo lindo. Só que começaram a acontecer coisas na cidade. Pessoas desaparecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui a gente tem um péssimo hábito de, enquanto tá vivo, faz coisas erradas, quando morreu vira santo. Então, aí começou a sumir um pobre rapaz que tinha só o primeiro grau, já tinha quase 30 anos de idade, não trabalhava, sabe? Começaram a sumir esse tipo de pessoa. E foi sumindo e desaparecendo. E a polícia estava procurando até então um serial killer e ninguém encontrava. Na verdade, não encontrava nem os corpos. A polícia deduzia que era um serial killer. E foi acontecendo com mais frequência na cidade. Quando chegaram a exatamente 13 desaparecimentos, o povo cigano se mudou. E se mudou para Franca. Como eu sei? Eu passei por Franca, porque era um feriado prolongado, nós íamos para uma outra cidade ali próximo, passei por lá e vi o pessoal. E comecei a acompanhar no próximo mês a cidade de Franca. Desapareceram 13 pessoas. Dali eu não sei para onde eles foram, mas eu comecei a rastrear eles. E cada cidade que eles iam, desapareciam 13 pessoas e 13 pessoas. 10 anos depois, eles voltaram para Ribeirão Preto. Opa, falei. Voltaram para minha cidade. E adivinhe? Começaram a sumir pessoas. E então foi quando aconteceu. Eu estava na janela do meu quarto, era de noite, meu avô morava no muro do lado, e eu comecei a escutar barulhos. Então, pensando ser uma pessoa que talvez ia invadir a minha casa, eu fechei a janela. No que eu fechei a janela, alguma coisa amedrontou os meus cachorros. Eles ficaram acuados e alguma coisa pulou no meu quintal. Chegou na minha janela e falou: "Pare de investigar." E sumiu. E desde então nasceu a contadora de histórias. Hoje eu parei de investigar, realmente eu parei. Fiz o que eles pediram. Mas eu comecei a contar as histórias que eu ouvia. Não sei onde eles estão, mas seja como for, eles ajudam, né? Eles ajudam. Como eu sou Romani
Eu sei que eles são calons. Agora que eu consegui entrar na confiança dos calons, eu quero que eles saibam que eu já conhecia alguns calons lupinos. Só pode ser. Concorda? O que vocês acham? Não, eu parei de investigar. Não, eu dei minha palavra, eu parei de investigar. Gostaria. Eu sei que a Carol tá falando, não, vai lá investigar, Débora. Não, Carol, não. Eu pediram pra mim e eu parei. É estranho, né? Mas acontece, gente. Acontece. Eu estou aqui falando pra vocês o que aconteceu comigo. Ah, isso é história de pescador. Eu nem pesco. Entende? Não é. Eu nem pesco. Fiquem com vocês aí, pra vocês verem que aqui a coisa é diferenciada. Aqui a sua contadora de histórias tem história pra contar, inclusive as delas. Ó, obrigado por você que chegou até aqui. Desculpa a brincadeira se você não gostou. Amizade é a mesma. Se você gostou do vídeo, deixa esse like. Combinado? Se inscreve no canal. Um beijo, até a próxima.